Bora lá para mais uma live. Nós vamos falar nessa tarde a respeito, nesse dia, né? Ainda não é tarde, sobre produtividade, né? Eu quero falar sobre esse assunto. É um assunto que eu estudei há algum tempo atrás e eu quero voltar a falar sobre ele porque ele dá resultado. E aquilo que dá resultado nós precisamos falar. Existem sete pilares que eu anotei, que eu estudei, que eu li, que eu tirei nota sobre a produtividade. E eu já quero começar pelo primeiro pilar, porque nada que nós vamos fazer não pode ser sem organização. Eu não poderia começar esse assunto sem antes eu ter estudado, ter praticado, né? Ter colocado em prática e dado resultado. E ele dá resultado. Então, se ele dá resultado, eu tenho que passar adiante. E falar sobre produtividade, foco e disciplina é um assunto que é todos os dias. Todos os dias você vai ter que tirar algumas coisas e colocar outras coisas na tua vida. É literalmente uma troca, né? Você vai trocando coisas. E hoje nós vamos falar sobre a espiritualidade. Ah, mas o que espiritualidade tem a ver com trabalho? Tudo, né? Aqui no treinamento de águia, você precisa aprender que tudo tem um princípio, tudo tem um início, né? Eu acho muito linda a frase que tem na nossa bandeira. Nossa bandeira está escrita assim: ordem e progresso. Enquanto nós não organizamos as coisas, nós não progredimos, nós não crescemos, nós não avançamos, entendeu? Então já é uma coisa que nós temos que pegar para nossa vida. Tudo que o nosso Senhor ele fez com ordem, com decência, para um crescimento, para algo bom, para algo que viesse evoluir, produzir. E da onde que eu tirei isso? Da onde que eu tirei esta fala, né? Lendo Gênesis 1. Gênesis 1 vai dizer assim, em Gênesis 1, 11, eu falo de desenvolvimento pessoal, mas eu falo com os princípios milenares. Eu falo com a palavra que me direcionou e que me direciona. Porque você pode acreditar ou não, mas aqui tem a receita do bolo que dá certo. Aqui tem a receita do bolo que tem dado certo há muitos anos. Então, o que diz aqui? Diz assim, ó: e disse Deus, produza a terra a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E assim foi. Então, o que está dizendo? Que tudo começa com uma pequena semente, começa com algo muito minúsculo. Se você já viu a semente de chia, a semente da mostarda, é muito pequenininho. É muito pequenininho. Porque tudo tem que começar pequenininho, porque tudo que começa grande, gigante, é monstro. É monstro. Então, tudo começa pequenininho e aqui o Senhor já ensina que ele dá uma ordem para a terra produzir a erva verde. E a partir daí, então, começa um segmento de evolução para, então, a prosperidade de todas as coisas, né? Daquele ambiente. E na produtividade, você precisa começar com a tua espiritualidade. Por quê? Porque às vezes você quer fazer um monte de coisa, você tem um monte de coisa na tua mente aí, ó, tá borbulhando. Geralmente à noite aqui acontece isso, pra gente perder o sono. Nossa, eu podia fazer isso, fazer aquilo outro. Quando acontecer isso, já pega um papelzinho e anota que seu cérebro ele já vai se acalmar quando você anotar. E falar de produtividade, então eu quero falar que o primeiro pilar é a espiritualidade. Por que a espiritualidade? Porque você começa pelo começo, pela ordem. Eu vou falar de 7. Este é o primeiro.
7, vou falar de 7. 7 é a perfeição de Deus. Quer crescer, quer prosperar, quer avançar? Quer parar de rodear somente a terra e então conquistar a terra? Vai por esse caminho que eu estou te dando agora. Então, o primeiro é a espiritualidade. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pode começar por qualquer outra coisa que eu falar, ferramenta, eu vou falar de ferramenta, eu vou falar de várias outras coisas, né? Eu vou falar sobre o descanso, eu vou falar sobre a responsabilidade. Você pode começar por qualquer outro lugar. Mas se você começar por esse, a tendência é você ir mais rápido e ter sucesso e prosperar também na vida. Então, começa do começo. Não sabota, não. Ah, eu sei mais do que o outro, então eu vou começar por ali. É um risco. Pode dar certo? Pode. Mas começa pelo começo, né? E falar de espiritualidade. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, para que você possa limpar todo o ambiente, limpe tudo e comece pela espiritualidade. O que é começar pela espiritualidade? É literalmente isso, é bem desenhadinho. É você levantar e você entregar o teu dia a quem te criou, a quem te governa, a quem te direciona, a quem é maior do que você, a quem tem o domínio de tudo. Sabe por quê? Porque às vezes você levanta e você vai para o caminho que você fez uma rota, a rota A. E Deus, olhando, ele já traçou a rota B. E a rota B é a rota que vai te trazer, então, aquilo que você precisa. E você está indo pela rota A, pelo teu próprio caminho. E se você vai pelo seu próprio caminho, você vai só se cansar. Agora, se você vai pela rota de se humilhar e falar assim, me dê a direção do dia de hoje, Pai, você vai, então, ser direcionado e você vai, então, como diz aqui, produzir, mas produzir é algo com excelência, algo com virtude, algo que vai dar, então, o resultado. Porque fazer por fazer é melhor não fazer. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Por que você está só rodeando a terra? Fala lá em Josué, capítulo 6, vai contar a história que o Senhor disse que ia dar a terra que mana leite para eles. E eles, então, têm a primeira barreira ali, que é Jericó. E ali do lado de fora de Jericó, com aquelas muralhas poderosas, eles são direcionados a uma estratégia de rodear aqueles muros por 7 dias. E no 7º dia, eles quebrar os vasos, tocar a buzina, gritar. Então, tinha lá uma ordem de Deus para que eles pudessem, então, avançar na conquista. E eles, então, fizeram do jeito que era para ser feito. Rodearam 6 dias. Eu não tô falando rodear um quarteirão, não, tá, gente? Era uma distância muito longa. Era um desgaste muito grande. Mas eles fizeram do jeito que precisava ser feito, sobre uma dependência. E eles obtiveram sucesso por causa dessa obediência. Eles ouviram a voz daquele que tudo via, daquilo que tudo podia, e eles então tiveram sucesso. A espiritualidade, ela é a base do nosso sucesso. Ela é a base do nosso crescimento. Ela é a base da prosperidade. Quantas pessoas estão correndo, fazendo, e não tem sucesso, não tem prosperidade, não tem avanço. Por quê? Porque esqueceram a base. E a base é a espiritualidade. É ter uma dependência daquele que tem o governo de tudo. Ele quer dar governo nas nossas mãos. Mas é necessário nós
entregarmos o governo na mão dele primeiramente. Então aqui quando diz assim, ó, produza a erva verde, produza a terra, a erva é um segmento. Coisas vão acontecendo quando nós vamos alinhando as coisas, quando nós vamos colocando a casa em ordem. Então, esse pilar é o primeiro que eu estou falando. Ele é essencial, sabe? Ele enxuga os esforços, sabe? Esse esforço que você está fazendo enorme para a tua conquista, ele vai ser enxugado. Não é que você não vai ter, mas ele vai ser mais leve. Ele vai ser direcionado ao caminho que você precisa ir. Então, assim, não esqueça. Quer crescer, quer avançar, quer tirar toda essa ansiedade, todo esse medo da conquista, vá pelo caminho da espiritualidade. Esse é o primeiro pilar para que você possa produzir fruto segundo a sua espécie, aquilo que você foi gerado desde a eternidade para produzir, porque você tem um propósito a cumprir, e ele vai se cumprir a partir do momento que você, então, dá ouvidos às diretrizes do alto. E aí, o que vai acontecer? Você vai frutificar. Então você vai ter fruto, você vai ser uma árvore tão grande que você vai frutificar para você, para os seus, primeiro para você. Primeiro para você, você vai comer do fruto daquilo que você produziu. Você vai ter para outros e você vai viver desses frutos, quando você começar pelo início. Ordem e progresso. Então, esses 7 pilares que serão falados, ele é uma organização para que você possa ter um crescimento exponencial, para que você possa crescer, para que você possa produzir, para que você possa usufruir, né? Na live do Café no Abapai, eu falei sobre isso. Sobre o desfrute. Você precisa desfrutar. E há um desfrute quando você obedece à ordem. Você chega numa empresa, você não chega fazendo o que você quer. Você quer ser empresário, você não faz do jeito que você quer. Você vai procurar um Sebrae, você vai procurar as formas corretas para se fazer. Para abrir a tua empresa, você vai procurar alguém, um mentor para te ajudar. E eu aqui neste momento eu quero dizer para você crescer na terra dos viventes, você precisa depender do Criador. Ele quer que você cocria, ele quer que você crie coisas para a tua vida, para outros, mas você precisa ter uma dependência do Criador. E o Criador, ele diz assim, ó, você vai produzir, né? Há uma liberação para você produzir, mas há uma ordem. Começa do início, e o início é esse. É a primeira chave para você pegar, o primeiro pilar para você colocar na tua vida é a espiritualidade. Coloca isso em ordem. Vamos colocando em ordem. Primeiro, minha espiritualidade, como que tá? Tá tudo bagunçado? Não tô fazendo nada certo, não tô orando, não tô buscando a direção aqui nos princípios milenares, não tô ouvindo uma direção, não estou dependendo do Criador. Peraí, então, limpou o terreno, zerou no dia de hoje e eu vou começar do zero. E o ponto zero, e o marco zero da nossa jornada de avanço e de crescimento é a espiritualidade. Depois eu vou falar os outros pilares, mas eu quero que esse fique bem marcado dentro do teu coração. As próximas conquistas que você terá será a partir dessa. De uma fé inabalável, de uma resistência espiritual,
de uma humildade de depender daquele que está acima de você. Tudo acontece a partir daí. E o que acontece? Além de tudo, vai ser leve, vai ser fluido, sabe? Eu tenho um monte de anotações aqui, um monte, mas isso já está impregnado em mim, isso já está dentro de mim, a falar que essas coisas que estão anotadas, ó, não sei há quanto tempo eu anotei. Para que você possa crescer, você precisa depender do Criador. Não faça nada sem que o Criador te direcione. Não faça nada do teu jeito. Sabe? A gente é levado pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito avança. Quem é guiado pela carne fica no meio do caminho. Sabe? Barreiras intransponíveis, elas são derrubadas a partir do momento que você ouve uma voz de comando e obedece. E você sabe discernir essa voz de comando. Você sabe que ela vem do céu. Josué, ele foi direcionado a 7 dias. A fazer 7 dias um propósito em volta. Imagine a ansiedade, imagine o cansaço. Imagine o desânimo que pode ter dado. Mas o Senhor, ele deu o mapa certinho. E ele disse assim, ó, imagine, se Deus não dá o mapa certinho, ele pensando, para onde vai cair esses muros depois? Não, foi tudo falado, foi tudo muito bem alinhado pelo céu. Ele disse assim, ó, as muralhas, lá no capítulo 6, vai falar assim, ó, no capítulo 6, no 10, vai dizer, porém ao povo Josué tinha dado a ordem dizendo, não griteis, não fazeis ouvir a tua voz. No 7º dia, então vocês vão gritar, vocês vão declarar no 7º dia. E no sétimo pilar, você vai estar de posse, de vitória, de coisas poderosas. Por quê? Porque eu estou falando, não, porque há uma diretriz de crescimento para mim e para a tua vida. E diz que, e sucedeu que no 7º dia, no versículo 15 diz, eles madrugaram, eles subiram a alva, e rodearam a cidade 7 vezes. E eles fizeram um grande esforço. Só que esse esforço, ele foi fluído pelo Espírito. A conquista, ela vai vir com um grande esforço? Sim, mas ela vai ser fluida. Sabe? Grave essa palavra, fluir, sabe? Esse negócio de você nadar e morrer na praia vai acabar a partir do momento em que você tiver a dependência dessa ordem. As muralhas vão ruir. No versículo 20 vai dizer assim, ó, na parte B, e o muro caiu abaixo. Sabe? Eles não temeram se o muro ia cair para dentro de Jericó ou para fora de Jericó, porque poderia cair para os dois lados. Mas foi determinado que iria afundar. Porque como eu ouvi esta semana uma pessoa dizendo, imagine a trabalheira que seria ter que limpar esses muros que caíram para um lado e para o outro, mesmo que não machucasse ninguém. Então o fluir, ele vai fazer com que você não tenha uma trabalheira depois que os muros ruírem. Vai afundar. Não vai ficar escombros e você falar, poxa lá vida, lá vai eu começar a limpar todo esse ambiente de novo. Não, não vai acontecer isso. Você vai produzir, você vai crescer, você vai ter sucesso, você vai prosperar sem ter que ficar mais limpando escombros. Se você não ouviu a live de hoje de manhã, Café no Abba Pai, nós prosseguimos, eu falei sobre isso. Eu falei ali em Amós que o Senhor libera uma palavra de restauração e uma palavra de que você vai comer do fruto daquilo que você produziu.
Você vai comer, você vai desfrutar. Ontem eu falei sobre isso também, sobre o desfrute. Porque não adianta você trabalhar. Produtividade é sobre isso. Fazer e não ter prazer mais naquilo, porque você está cansado. Então, antes de produzir, você primeiro precisa sentar e analisar tudo e ter um foco e ter uma disciplina e ter uma determinação. Eu falava com a minha filha esses dias, eu dizia para ela assim: aconteça o que acontecer, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Não importa no que eu estiver trabalhando, eu sei quem eu sou. Eu sou treinadora. Eu sou treinadora e eu estou aqui para treinar você, águia, a parar de achar que você vai vencer por qualquer outro meio que não seja por essa base. Essa base, ela precisa ser, assim, primazia na tua vida. Comece pela base da espiritualidade, é uma dependência daquele que tudo criou. Ele liberou, ele verbalizou: produza a terra, erva, e a erva produza a semente, e a semente produza a árvore, e a árvore produza o fruto. Ele libera, ele verbaliza, ele fala: haja e ouve. Quer crescer? Quer avançar? Eu quero. Eu estou aqui desejosa que isso aconteça. Na minha vida também. Mais e mais. Estou grata pelo que eu tenho? Sim, muito. Mas nós precisamos ter um grau de insatisfação para que nós possamos crescer cada dia mais. Grata, sim, a tudo. Sabe? Desfrutando de tudo. Mas, por que não? Mas um segmento, sabe? Eu não posso parar e falar: nossa, tô satisfeita. Nossa, não mexe mais nada não, que tá tudo muito bom. Não, eu preciso sempre querer mais, não por ganância. Eu não tô falando só de financeiro, tô falando qualquer área. Não só por ganância, mas por quê? Porque eu estou vivo e todo ser vivo, ele tá sempre em produção. Aqui tá falando, ó, sempre em produção, sempre em evolução, porque o que não está crescendo está morrendo. Marca isso no teu coração: o que não está crescendo está morrendo. Então eu preciso estar, nem que for de grãozinho em grãozinho, querendo crescer um pouquinho mais. Eu preciso desejar crescer um pouco mais todos os dias, porque senão eu vou começar o retrocesso. Ordem e progresso, desordem e regresso. O que eu quero? Isso não é, ai, nossa, só fala sobre isso agora, só fala sobre isso. Não. E eu estou começando por uma base poderosa que é a espiritualidade. O Senhor podia falar assim: ah, tá um caos, deixa um caos aí. Não, ele diz: eu quero que tudo se organize e tudo começa, porque se perdeu lá no céu, lá mediante ao anjo de luz, se rebelar, e aí virou um caos. Ele podia falar: ah, deixa isso quieto, que ó, dá muito trabalho. Não, ele fala o quê? Vamos organizar de novo. Vamos organizar de novo. E qual é a base da organização? A espiritualidade. Então, 7 pilares. Hoje, esse é o primeiro. Esse é o primeiro e exclusivo. Exclusivo. Primazia. Coloca aí o nome maior que você quiser. Para que as coisas comecem a acontecer. A tua espiritualidade. A tua vida espiritual. E eu não estou falando, gente. Eu não estou falando de ir à igreja. Eu não estou falando de ler Bíblia. Eu não estou falando de jejum. Eu estou falando de intimidade. Intimidade com Abba. Todas essas coisas outras que eu disse, ela é acréscimos para que possamos evoluir. Como se alimentar. Se você comer só arroz, você vai ficar fraco. Você precisa de uma proteína.
você precisa de outras vitaminas. Então, você precisa agregar coisas de valores dentro da tua alimentação física para que você possa ficar bem. Assim é na vida espiritual. Sua vida espiritual, ela começa na tua intimidade e depois você vai colocando, sim, a leitura. Porque falar com Deus é você... né? Você fala com Deus e Deus falar com você através da palavra. Então eu preciso da Bíblia, eu preciso ler para que ele fale comigo, eu preciso jejuar para que eu possa ficar mais próxima, eu preciso de ir à igreja para que eu possa adorá-lo, para que eu possa ter comunhão, e assim as outras coisas a gente vai agregando como numa alimentação física. Você entendeu? A tua espiritualidade, a base, ela é intimidade. Então, hoje eu quero falar só sobre isso. Grave isso. Nós vamos seguir sobre mais 6 pilares que eu vou estar falando para que você possa produzir, para que você possa ter produtividade, para que você possa ter foco, para que você possa sair da procrastinação, para que você possa sair dessa paralisia, para que você possa ter sucesso, para que você possa ter prosperidade, para que você possa ter avanço. São coisas simples. Simples. Mas vamos deixar de rodear a terra e começar a conquistar? Grave isso. Vamos deixar de só rodear, de ver as coisas. Nossa, eu queria. Tem gente que usa o verbo ainda, né, no passado. Eu queria. Não, eu quero. E eu vou seguir os pilares para que eu possa, então, conquistar. Tá bom? Que você tenha um excelente dia e que você faça uso desse pilar na tua vida, dessa ferramenta, desse pilar, de tudo isso que foi falado aqui, tá bom? Que você prospere muito, que você testemunhe muito, que você diga, eu estou crescendo, eu estou organizando aqui dentro, de dentro para fora, eu estou organizando aqui dentro e aqui fora vai começar coisas a acontecer extraordinárias ainda este ano. E não vai ser nem por força e nem por violência, vai ser pelo Espírito, vai ser fluido. Grave isso, viu? Fique na paz.